Olá, alunos! Eu sou a professora Monique Borges. Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. E a aula de hoje será valor posicional. Mas será que vocês sabem o que é o valor posicional? Não sabe? Então eu vou te contar. Valor posicional é o valor do algarismo de um número de acordo com a ordem em que ele ocupa. Vamos aprender? Então presta atenção, hein? Para iniciar a nossa aula, nós vamos começar falando sobre material dourado. Vocês já viram as peças do material dourado? Se ainda não viram, eu vou mostrar para vocês. Vamos aprender? Nós temos aqui o cubinho. O cubinho, ele representa a unidade. Temos também a barra. A barra representa a dezena. Depois, nós temos a placa. A placa representa a centena. E, por fim, nós temos o cubo, representando a unidade de milhar. Agora, eu vou mostrar para vocês quanto vale cada peça do material dourado. Observem aqui comigo. Nós temos aqui o cubinho. O cubinho representa a unidade. Sabe quanto vale um cubinho? Um cubinho vale uma unidade. Em seguida, nós temos a barra. A barra representa a dezena. E uma barra vale uma dezena, que é o mesmo que 10 unidades. Também temos a placa, representando a centena. A placa vale uma centena, que é o mesmo que 10 dezenas, que é o mesmo que 100 unidades. Tenho certeza que está fácil, não está? Vamos continuar a nossa aula? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o quadro valor de lugar. O quadro valor de lugar é o nosso famoso QVL. Vocês já viram um quadro valor de lugar? Se ainda não viram, eu vou mostrar aqui para vocês. Olhem comigo. Aqui nós temos o quadro valor de lugar, QVL. No QVL, nós temos a unidade, a dezena e a centena, representadas pelas letras U, D e C. E como nós vamos utilizar esse quadro valor de lugar? Vamos utilizar da seguinte maneira. Eu vou mostrar um número para vocês. E aí eu quero que vocês pensem aí em que lugar do quadro valor de lugar vocês irão colocar esse número. Vamos tentar? Quem sabe o nome desse número aí? Vocês sabem o nome desse número? Que número é esse? É o número 32. E como será que nós vamos colocar o 32 no nosso QVL? Nós vamos fazer assim. O último algarismo do nosso número, que é o 2, vai ficar na casa da unidade. Muito bem. Então, eu vou pegar o 2 e vou colocar o 2 na casa da unidade. Agora, eu vou pegar o 3 e vou colocar o 3 na frente da unidade. Quem está na frente da unidade? Observem aqui comigo. Na frente da unidade, nós temos a casa da dezena. Então, o 3 eu vou colocar dentro da casa da dezena. E aqui eu tenho o número 32 no meu QVL, no meu quadro valor de lugar. Agora, eu quero que vocês digam para mim quanto vale cada algarismo do número 32 no quadro valor de lugar. Será que vocês vão acertar? Vamos tentar?
Então, prestem atenção. Todo algarismo que fica na casa da unidade vale ele mesmo. E como nós já vimos, quem é que representa mesmo a unidade com o material dourado? O cubinho. Então, se eu tenho 2 unidades, eu vou precisar colocar aqui 2 cubinhos. Vou pegar os meus cubinhos. Então, aqui eu tenho 1, 2. Agora eu tenho 3 dezenas. Quanto será que vale uma dezena? Quem lembra? E aí, estão pensando? Muito bem, uma dezena vale 10. E se eu tenho aqui no número 32 3 dezenas, e eu já sei que eu represento a dezena com a barrinha, então quantas barrinhas será que eu vou colocar aqui? Quem falou 3 acertou. Então aqui nós vamos colocar 3 barrinhas. Então nós teremos 10, 20, 30. Então, se eu prestar bastante atenção, eu vou perceber que 3 dezenas valem 30 e 2 unidades valem 2. Tá fácil? Vamos para o próximo número? Olha quem nós temos agora. Nós temos um número de centena. Um número de centena é um número composto de 3 algarismos. Observem um número aí. É o 157. Vamos fazer? Então, nós vamos colocar aqui agora o 157. Se eu pensar no número 157, eu sei que o 7, que é o último algarismo do meu número, vai ficar na casa da unidade. Lembrem que a gente sempre começa pela unidade, não esqueçam. Então, eu vou pôr o 7 na unidade. Depois, eu vou pôr o 5 na dezena. E o 1 na casa da centena. Olha o que eu formei agora. 157. Vamos descobrir quanto vale cada algarismo de acordo com a ordem em que ele ocupa? Então, vamos lá. Vamos começar pela unidade. Na unidade, eu tenho 7. Lembrando que o algarismo que fica na casa da unidade vai valer ele mesmo. Então, se eu tenho 7 unidades, eu vou colocar aqui 7 cubinhos. Então, vamos colocar aqui 7 cubinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, eu representei a unidade utilizando o cubinho. Agora, nós vamos representar a dezena. Quem mesmo representa a dezena? A barra, muito bem. Então, quantas barras eu preciso colocar aqui? 5 barras. Então, vamos colocar aqui 5 barrinhas. Então, nós temos 1, 10, 2, 20, 3, 30, 4, 40, 5, 50. Agora chegou a hora de representar a centena. Qual é a peça do material dourado que nós vamos utilizar para representar a centena? Acertou quem falou que é a placa. Quantas placas eu vou precisar? Apenas de uma placa. Então, aqui nós temos representado o número 157. Vamos descobrir o valor de
cada algarismo de acordo com a ordem que ele ocupa? Vamos lá. Eu tenho 7 na unidade, que vale 7. Eu tenho 5 na casa da dezena. Se eu já sei que uma dezena vale 10, se eu tenho 5 dezenas, são 50. Então, 5 na casa da dezena vai valer 50. E a centena, quanto nós temos? Apenas uma, utilizamos a placa. Se eu sei que eu tenho uma centena e se eu sei que a centena vale 100, então eu tenho uma centena, eu tenho 100. 5 dezenas, eu tenho 50. 7 unidades, eu tenho 7. E aí eu formo o número 157. Estão achando fácil ou está difícil? Vamos fazer então o próximo número? Agora, nós temos o número 214. Vamos colocar o 214 no nosso quadro valor de lugar? O número agora é o 214. Lembrando que nós temos que começar lá pela unidade. Então, unidade, 4. Dezena, o 1. Centena, o 2. Agora, observem comigo. Nós temos aqui o 214. Como será que nós vamos representar o número 214 utilizando as peças do material dourado? Eu acredito que vocês já devam estar sabendo, não é verdade? Vamos fazer? Quem nós temos na unidade? O 4. 4 cubinhos. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Agora eu vou representar a dezena. Quem é que está na dezena? Observem o quadro valor de lugar e digam para mim, quem está ocupando a dezena? O 1. Se eu tenho uma dezena, quantas barrinhas eu vou colocar? Apenas uma barrinha. Agora, nós temos a centena. Quem está ocupando a centena? O 2. Então, quantas placas eu vou ter que colocar aqui? 2 placas. Então, vou pegar 2 placas e nós vamos colocar aqui. Vou colocar aqui embaixo. Vamos observar? Então, nós temos 4 unidades. Se eu tenho uma barra apenas na casa da dezena, eu tenho o 1 valendo 10. Se eu tenho 2 placas na casa da centena, eu tenho 200. Então, o 2 na casa da centena vale 200, 100 mais 100. O 1 na casa da dezena vale 10. E o 4 na casa da unidade vale 4. Agora eu vou desafiar você. Eu vou colocar aqui o último número e eu quero ver quem é que vai acertar. É um desafio, hein? Se prepara!
Preparados para o desafio? Eu desafio vocês a organizar o número 96 aqui no meu quadro valor de lugar. Quem vai conseguir? Tentem aí. Vamos ver se vocês acertaram? Aqui nós temos o 96. Vou começar pela unidade. Então, eu tenho o 6 na unidade e o 9 na dezena. Formei agora o número 96. Reparem que é um número de dezena, pois tem apenas 2 algarismos. Então, a centena vai ficar vazia. 96. Quem eu uso mesmo para representar a unidade? Cubinho. Quantos nós vamos precisar? De 6 cubinhos. Então, vamos colocar aqui 6 cubinhos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora eu preciso representar a dezena. E para representar a dezena, nós vamos utilizar a barra. Quantas barras nós iremos precisar? 9 barras. Quanto será que vale 9 dezenas? Vamos descobrir? Cada dezena vale 10. Então, vamos contar de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Então, nós descobrimos que o 6 na unidade vale 6 e o 9 na dezena vale 90. Agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre composição e decomposição dos números. Mas o que seria compor e decompor um número? Quem sabe? Quando falamos em composição, nós juntamos, nós montamos um número. Quando falamos em decomposição, nós pegamos o número e dividimos ele, separamos ele em partes, em valores de centena, de dezena e de unidade. Está fácil? Para ficar ainda mais fácil, eu vou chamar vocês agora para assistir um vídeo. Sabe o que eu vou ensinar nesse vídeo? Eu vou ensinar vocês a fazerem um jogo das fichas. E aí, com esse jogo das fichas, nós vamos aprender a trabalhar a composição e a decomposição dos números. Vamos assistir? Então, vamos fazer o nosso jogo das fichas? E para fazer o nosso jogo, nós vamos precisar de folha sulfite. Também precisaremos de 3 cores de caneta. No meu caso, eu escolhi vermelho, preto e rosa. Vocês podem escolher a cor da preferência de vocês. Se não tiver caneta, pode usar lápis de cor, pode usar canetinha, o material que vocês tiverem em casa. E precisaremos também de uma tesoura. Lembrando que vocês deverão usar tesoura sem ponta, hein? Não esqueçam. Então, como faremos? Vamos pegar a folha de sulfite e vamos dobrar essa folha ao meio, porque nós precisamos fazer fichas. As fichinhas precisam ficar, olha, desse tamanho. Então, para que elas fiquem desse tamanho, nós vamos ter que dobrar a folha várias vezes. Então, dobrem a folha até chegar no tamanho ideal, que é esse aqui. Dobrou a folha, chegou no tamanho certo? Pega a tesoura e recorta.
em cima da dobra que nós fizemos, tá? Vão recortando até formar as fichas. Depois que vocês recortarem, as fichas ficarão prontas. Então, é só começar a fazer os números. Como nós vamos fazer? Primeiro, vamos escolher uma cor para representar as unidades. No meu caso, eu vou escolher o rosa para representar a unidade. Então, eu vou pegar a minha caneta e eu vou fazer os números do 1 ao 9 encostadinhos no canto esquerdo da minha ficha. Então, nós temos aqui, ó, número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, esses são os números da unidade, do 1 ao 9. Agora, nós vamos fazer as dezenas. As dezenas exatas. Quem sabe me dizer o que são dezenas exatas? E aí, quem sabe falar para a proa? As dezenas exatas são aqueles números que possuem 2 algarismos e que terminam com 0. Vamos ver quais são as dezenas exatas? Para fazer as dezenas exatas, eu vou escolher a caneta preta. Então, eu escolhi a cor da minha caneta, vai ser a cor preta. E eu vou fazer do 10 ao 90, encostadinho do lado esquerdo. Então, eu tenho aqui, ó, o 10, o 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Essas são as dezenas exatas. E, por último, nós faremos as centenas. As centenas exatas. Quem sabe me dizer quais são as centenas exatas? As centenas exatas são aqueles números de 3 algarismos que terminam com 2 zeros. Vamos ver quais são? Então, peguei a minha cor, vermelho, e vou fazer os números na minha ficha. Lembrando que preciso começar aqui no cantinho esquerdo. Façam números grandes, tá? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Nossas fichas estão prontas. Como vai funcionar a nossa brincadeira? Nós vamos brincar de compor e decompor esses números. Vamos escolher um número. Eu vou pensar aqui num número. Já sei, eu vou querer o número 189. 189. Então, eu tenho o número 189 e eu quero decompor o número 189. Vamos pensar. 189. O 9 fica na unidade, o 8 vai ficar na dezena e o 1 fica na centena. Se eu tenho uma centena, eu tenho 100. Muito bem. Então, 189 é 100. Agora, eu tenho 8 dezenas. Se eu tenho 8 dezenas, eu tenho 80. Então, é 100 mais 80. Mas tem 9 unidades ainda. Então eu vou pegar 9 unidades e vou colocar aqui, ó. Então, eu sei que o 189 é 100 mais 80 mais 9. E olha o que acontece. 189. Vamos treinar? Vou falar um número e eu quero que vocês façam aí com as fichas de vocês. Vamos ver se vocês vão acertar? Tenho certeza que sim. Agora que vocês já prepararam as fichas, eu vou ensiná-los a utilizá-las. Vamos ver como funciona? Aqui eu já tenho as minhas fichas preparadas. As centenas exatas. Sabem o que são centenas exatas? São números de 3 algarismos que terminam com 2 zeros. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900.
Então, aqui eu tenho as centenas exatas. Aqui eu tenho os meus números de dezenas exatas, números de 2 algarismos que terminam com 0. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Então, aqui estão as nossas dezenas exatas. E, por fim, eu tenho as minhas fichas que representam a unidade, do 1 ao 9. Vamos utilizar as fichas? Então, conseguiram fazer as fichas? Sim. Agora eu vou ensiná-los a utilizar essas fichas. Vamos ver como funciona? Antes, eu vou mostrar para vocês como ficaram as minhas fichas. Então, eu tenho aqui as fichas que representam as centenas exatas. Ah, será que vocês sabem o que são centenas exatas? Centenas exatas são números de 3 algarismos que terminam com 2 zeros. Então, as centenas exatas são 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Então, aqui estão as minhas fichas com as centenas exatas. Eu também preparei as dezenas exatas. E dezenas exatas? Será que vocês sabem me dizer o que são dezenas exatas? Dezenas exatas são aqueles números que possuem 2 algarismos e que terminam com 0. Sabem quais são as dezenas exatas? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Então, aqui estão as minhas dezenas exatas. E, por fim, eu fiz as fichas das unidades. As unidades são os números de 1 a 9. Então, aqui estão as nossas unidades. Agora, nós vamos representar 3 números no nosso quadro valor de lugar, que vocês já conhecem. E depois nós vamos utilizar as fichas para fazer a decomposição desses números. Prestem bastante atenção. O primeiro número que nós vamos colocar aqui no nosso quadro valor de lugar é o número 124. Então, vamos ver como vai ficar o 124. Eu tenho o 4 na unidade, eu tenho o 2 na dezena e o 1 na centena. Então, aqui nós temos o 124. Agora, chegou a hora de usar as fichas. Prestem atenção. Nós vamos começar pela centena. Observem o número que está na centena. É o número 1. Vocês já sabem que uma centena vale quanto? Vale 100. Então, eu vou pegar a minha ficha com o número 100 e vou colocar aqui ao lado. Então, eu sei que 124 é igual a 100. E agora, quem está na dezena? O 2. Se eu tenho 2 dezenas e cada dezena vale 10, se eu tenho 2, eu tenho 10 mais 10. Eu terei 20. E aqui eu tenho a minha ficha com o número 20. Vou pôr ao lado do 100. Então, 124 é igual a 100 mais 20. Quem está na unidade? O 4. Então, eu vou pegar a minha ficha com o número 4 e vou pôr aqui. O que nós fizemos aqui com essas fichas? Nós fizemos a decomposição. Nós dividimos esse número, separamos esse número em partes, em centenas, em dezenas e em unidades. Como ficou? 124 é igual a 100 mais 20 mais 4. Ou eu posso dizer também que eu tenho uma
centena mais 2 dezenas mais 4 unidades. Se nós utilizarmos a nossa ficha para fazer a composição desse número novamente, olha o que vai acontecer. Eu vou colocar o 2 na dezena e vou colocar o 4 na unidade. E olha quem nós formamos, o 124. Conseguiram entender? Vamos para mais um exemplo? Agora nós vamos fazer o número 82. Ah, presta atenção, porque 82 é um número de dezena, pois ele só tem 2 algarismos. Vou pegar o 2, vou colocar na unidade. Vou pegar o 8, vou colocar o 8 na dezena. Aqui eu formei o 82. Será que vocês já sabem usar as fichas? Quero ver. Tem alguém na centena? Não tem ninguém na centena, então nós não vamos usar ficha de centena. Quem está na dezena? O 8. 8 dezenas vale quanto mesmo? 8 dezenas vale 80. Então, eu vou pegar aqui o 80. E eu tenho 2 unidades. Vou pegar a minha ficha com o número 2. Então, eu fiz a decomposição do número 82. Olha o que aconteceu. 82 é igual a 80 mais 2. Se eu fizer a composição utilizando as fichas, eu vou tirar o 2 daqui e vou colocar ele em cima do 0, porque é o 0 que está na unidade. E olha o que acontece. Eu formo o 82. Agora, uma última, para vocês me mostrarem que vocês estão craques. Só quero ver quem vai acertar. Agora o desafio é, façam para mim o 305. Quero ver. Tá difícil esse, hein? Esse é só para os espertos. Vamos ver quem está esperto? Vou colocar o 305 aqui. Eu tenho 5 na unidade, eu tenho 0 na dezena e eu tenho 3 na centena. Formei o 305. Como será que eu vou utilizar as minhas fichas agora para fazer a decomposição do 305? Prestem atenção. Já tentaram aí? Acho que sim. Quem já tentou, vamos descobrir se vocês conseguiram. 305. Quem nós temos na centena? O 3. 3 centenas, eu tenho 100 3 vezes. 100 mais 100 mais 100. Eu tenho 300. Olha agora o que vai acontecer. Quem está na dezena? O 0. Se o 0 está na dezena, será que eu vou precisar usar alguma fichinha de dezena exata? Não, porque quem está na dezena é o 0. Então, eu não preciso utilizar ficha de dezena aqui, tá? Então, já que a gente não vai usar ficha de dezena, nós vamos pular para a unidade. Quem está na unidade? O 5. Então, eu vou pegar o número 5. Observem agora comigo. Nós temos o 305. 305 é igual a 300 mais 5. Eu posso dizer também que eu tenho 3 centenas. Como eu tenho 0 na dezena, eu não preciso falar ele. Então, eu tenho 3 centenas mais 5 unidades. Eu tenho 300 mais 5. E na hora que eu for compor o 305 utilizando a minha ficha, eu não posso esquecer de deixar o 0 aqui na dezena. Estão vendo? Então, eu vou pegar a minha ficha do 5 e vou colocá-la em cima da unidade. Então, 305 composto, 305. Decomposto, 300 mais 5. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês e um forte abraço. Tchau!